Roma dominava o mundo conhecido. Suas legiões atravessavam continentes, esmagavam reinos e impunham medo onde quer que marchassem. Estradas romanas cortavam territórios conquistados, ligando províncias distantes a uma capital que parecia eterna. O Império Romano não era apenas uma potência militar, era uma máquina de controle, ordem e submissão. Por trás dessa grandeza, porém, o destino de milhões dependia de um único homem, um imperador jovem, sentado no trono mais poderoso do mundo. Tinha autoridade absoluta sobre vidas, exércitos, riquezas e cidades inteiras. Uma única decisão podia significar prosperidade. O.U. Massacre. Caio Júlio César Augusto Germânico nasceu em meio ao poder. Filho do lendário general Germânico, um dos homens mais amados de Roma. Cresceu cercado por soldados, desfiles militares e promessas de glória. Ainda criança, usava pequenas sandálias de soldado nos acampamentos, ganhando o apelido de Calígula. Desde cedo, aprendeu que a lealdade vinha da força e que o medo era uma ferramenta eficaz. A morte de seu pai marcou profundamente sua infância. Germânico foi envenenado em circunstâncias suspeitas, e Calígula aprendeu uma lição silenciosa. Em Roma, até os mais virtuosos podiam cair vítimas da intriga. A desconfiança passou a acompanhá-lo como uma sombra constante. Quando assumiu o trono em 37 d.C., após a morte de Tibério Roma Celebrou, o novo imperador parecia jovem, carismático e acessível. Distribuiu riquezas ao povo, perdoou impostos e homenageou soldados. Por um breve momento acreditou-se que uma nova era havia começado. A esperança voltou a circular pelas ruas da capital, mas a calmaria durou pouco. Apenas alguns meses após sua ascensão, Calígula foi acometido por uma doença violenta. Febres intensas, dores insuportáveis e delírios tomaram seu corpo. Durante dias, Roma aguardou em silêncio, acreditando que o novo imperador morreria tão rápido quanto surgira. Ele sobreviveu. Porém, algo mudou profundamente. O homem que se levantou da cama já não demonstrava empatia nem equilíbrio. Seus olhos pareciam vazios, sua paciência havia desaparecido. A doença não levou sua vida, mas deixou marcas invisíveis em sua mente. A partir daquele momento, o medo começou a se infiltrar no coração do poder. Calígula passou a desconfiar de todos. Antigos aliados se tornaram ameaças. Senadores passaram a ser observados com suspeita. Pequenos gestos eram interpretados como traição. Execuções tornaram-se frequentes. Homens influentes desapareceram durante a noite. Outros eram acusados publicamente e condenados sem julgamento. O Senado, antes símbolo de autoridade, passou a viver ajoelhado diante da vontade imprevisível do imperador. Calígula já não buscava respeito. Ele queria ser temido. Quanto maior o medo, maior o prazer. Sua crueldade parecia alimentar algo dentro dele. Roma, que governava o mundo, agora tremia diante de um único homem. Convencido de que sua posição o tornava divino, Calígula passou a se declarar um deus vivo. Exigia adoração, ordenou que templos fossem dedicados a si mesmo. Sacerdotes eram forçados a venerá-lo. O culto à sua pessoa tornou-se obrigatório, sob ameaça de morte. Estátuas com sua imagem surgiram por toda a cidade. O Senado era obrigado a tratar suas palavras como mandamentos sagrados. O poder havia ultrapassado qualquer limite humano. Para humilhar ainda mais a elite romana, Calígula declarou publicamente que seu cavalo, Incitatus, era mais digno de governar do que os senadores. Planejava nomeá-lo cônsul, concedendo-lhe honrarias reservadas aos mais altos cargos do império. A mensagem era clara. O Senado não passava de um instrumento ridículo em suas mãos. Enquanto isso, o império continuava a se expandir. Durante uma campanha militar no norte, as legiões aguardavam a ordem para invadir a Britânia. Tudo estava pronto. Navios posicionados, soldados armados. A vitória parecia próxima. De repente, Calígula mudou de ideia. Ordenou que os soldados marchassem até a praia. Confusos, os oficiais obedeceram. Diante do mar revolto, o imperador deu uma ordem absurda: atacar as ondas. Lanças e espadas cortaram o ar. Escudos se chocaram contra a água. Soldados obedeceram em silêncio, temendo as consequências da desobediência. Calígula observava satisfeito, como se estivesse conduzindo uma grande vitória. Em seguida, ordenou que recolhessem conchas da praia. Aquelas conchas seriam os despojos de guerra, o triunfo sobre o mar. Um gesto simbólico de sua insanidade absoluta. Roma não riu. Roma temeu. O homem mais poderoso do mundo parecia estar em guerra contra a própria realidade. Dentro da capital, o terror se espalhava. Prisões arbitrárias se multiplicavam. Execuções públicas tornariam-se espetáculo.
Famílias inteiras eram destruídas por simples suspeitas. Ninguém se sentia seguro. Calígula dizia desejar que o povo romano tivesse apenas um pescoço. Assim, poderia cortá-lo de uma única vez. A frase correu pelas ruas como um sussurro de pavor. O imperador não escondia mais seu desprezo pela vida humana. A guarda pretoriana, responsável por protegê-lo, começou a questionar sua lealdade. Senadores sobreviventes passaram a conspirar em silêncio. Todos sabiam que o império não suportaria, por muito mais tempo, aquele governo. A conspiração tomou forma lentamente. Cada passo era calculado. Um erro significaria morte imediata, mas a alternativa era permitir que Roma fosse arrastada para o abismo pela loucura de um homem. Em 41 d.C., nos corredores estreitos de um edifício imperial, o destino foi selado. Calígula caminhava despreocupado, cercado por poucos guardas. De repente, as lâminas surgiram. O imperador caiu sob múltiplos golpes. Não houve discurso, não houve piedade. Sua esposa e sua filha também foram assassinadas para evitar qualquer chance de vingança futura. O reinado terminou exatamente como foi governado, em sangue. Roma respirou aliviada. O terror imediato havia acabado. Mas as marcas permaneceram profundas. Calígula torna-se um símbolo eterno do que acontece quando o poder absoluto cai nas mãos de uma mente desequilibrada. Sua história ecoaria pelos séculos como um aviso sombrio. O Império Romano sobreviveria por mais tempo, mas jamais esqueceria aquele período em que a loucura governou o mundo. E aquelas não seriam as últimas sombras a cair sobre Roma. Agora me diga, você acredita que Calígula foi apenas um louco, ou o produto inevitável de um sistema onde ninguém ousava dizer não? Se quiser continuar explorando as histórias mais sombrias, bizarras e perturbadoras do Império Romano, deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal. A próxima história pode ser ainda mais assustadora.